Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um TrígonoCast com os resultados de agosto. Estamos aqui com meu colega Guilherme Cambraia, nosso analista de gestão, que vai nos ajudar aqui a conduzir essa apresentação. Começando, nós vamos falar um pouquinho aí sobre... Tudo bem? Beleza, Fusaro? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Gui, vamos falar um pouco aí sobre o cenário internacional e brasileiro. Eu vi que as coisas tiveram uma mudança aí bastante relevante, né? Nesse mês agora. O que teve aí de novo aí? Conta para nós. Não, perfeito. Eu acho que começando no cenário internacional, né? A gente destacou aqui, pensou alguns pontos positivos. Então a gente teve o soft landing nos Estados Unidos. Então, há algum tempo, né, os economistas previam que os Estados Unidos ia sofrer uma recessão ou uma forte desaceleração, né? E isso ia culminar com um atraso no corte de juros ou até, eventualmente, que a taxa de juros básica aumentasse, né? Que o Fed fosse fazer esse movimento. Mas o que a gente tem visto é a economia muito forte e a gente está chegando num momento que está se aproximando do corte do Fed. Então, a gente está vendo um cenário positivo, eles chamam de soft landing, que seria a aterrissagem suave. Então, esse é um ponto positivo que a gente está enxergando nos Estados Unidos. Um outro ponto que a gente destacou aqui é a questão da Europa, né? Então, muitas dúvidas a respeito... alguns países da Europa estavam com uma dívida muito elevada, né? A indústria perdendo força, mas a gente está vendo uma recuperação ou pelo menos uma estabilidade. Então, acho que o efeito, né, está sendo melhor do que o previsto. Então, a gente tem a Europa saindo de um movimento complicado e entrando num movimento de recuperação também. Eu acho que isso traz boas notícias para a gente aqui do Brasil, né, que temos a vocação de ser exportadores de commodity, de manufaturas. Então, acho que é um ponto interessante também. E um outro ponto bem interessante é o arrefecimento do setor tech da Bolsa Americana. Então, a gente viu nos últimos meses, né, uma valorização muito forte das ações de tecnologia, NVIDIA, Microsoft, Meta, enfim, todos esses grandes players ligados a semicondutores, a TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores do mundo. E a gente está vendo esse movimento, não diria que ele vai parar, mas ele está perdendo força. E quando isso acontece, os investidores procuram outros lugares para alocar o capital. Então eles vão começar a olhar, aqui nos Estados Unidos a gente aproveitou muito bem essa onda tech, mas onde que a gente pode olhar no mundo agora para alocar o nosso capital? Então, naturalmente, os emergentes vêm à tona, né? O cara vai olhar México, o cara vai olhar Brasil, o cara vai olhar Índia, China. E assim, meio que por eliminação, o Brasil vem se mostrando como uma boa opção para o gringo. Inclusive, a gente já vê um fluxo aí, né? Já desde julho já tem um fluxo. A gente viu um fluxo muito negativo no começo do ano, mas nos últimos 2 meses, em junho e julho, a gente já viu um fluxo positivo. Né? Eles até no ano agora já estão com mais aporte do que retiradas. Então é mais um indicativo de que o gringo está olhando, né? O investidor estrangeiro está olhando para o Brasil e agora a gente espera que essa tendência continue também para os próximos períodos. Ou seja, para quem tem renda variável aí, para esperar um pouco que talvez tenha bons frutos aí com esse movimento. É o que a gente fala, né? A gente sabe que está um movimento difícil para a Bolsa, né? Nos últimos 2 anos, a gente pode dizer assim, tanto para o Ibovespa, mas principalmente para o índice Small Caps. Mas é o que a gente sempre fala, é longo prazo, esse fluxo uma hora vai voltar, e a gente espera que isso a gente comece a ver esse fechamento dessa boca de jacaré que abriu entre o Ibovespa e o índice Small Caps. E do lado negativo, na parte internacional, a China continua mais fraca do que o esperado. Então, a parte imobiliária, a parte de infraestrutura, deixando um pouco a desejar. Então, isso acaba influenciando para a gente, porque a China é o maior consumidor de aço do mundo, né? Concreto, enfim, materiais básicos. Então, ela acaba influenciando todas as commodities. Então, se a China recuperasse, seria um ponto positivo, mas é o que a gente ainda não está vendo isso, né? Mas também são questões cíclicas, né? Em algum momento isso vai reverter, mas a gente ainda segue cauteloso com a China. E o segundo ponto é justamente a queda do preço das commodities, mas que é totalmente influenciado por essa questão chinesa. Muito bom, e a gente sempre lembrando que o índice de small caps ele é mais lento do que o índice de large caps, né, o Ibovespa, então, ou seja, a gente pode ter aí uma surpresa, uma vez que a gente já está vendo as ações aí de large caps já avançando um pouco mais, né? Acho que esse comentário foi muito pertinente, Fusaro, porque é exatamente isso. A primeira derivada, né, quando o fluxo estrangeiro ele entra na Bolsa Brasileira, ele vai para o setor de petróleo, né, Petrobras, ele vai para serviços financeiros, então ele vai para o que a gente chama de blue chips,
e depois, no segundo momento, a gente vê esse fluxo indo para small caps. Então a gente começou a ver a recuperação do índice Bov, e agora a gente está esperando o segundo movimento, que seria a das small caps aqui no Brasil. Então aqui no Brasil a gente teve um crescimento do PIB acima do esperado. Verdade. Então bateu todas as previsões dos economistas. Foi muito bom. Isso traz um ânimo para o investidor. Foi surpresa, né? Foi surpresa positiva, porque o agro está muito ruim esse ano. Ruim que eu digo em comparação a anos anteriores, né? Continua muito forte, mas com relação aos anos anteriores ele enfraqueceu um pouco. A gente teve quebra de safra, a gente teve queda no preço dos grãos. E agora, mas mesmo assim, os outros setores estão recuperando essa fraqueza relativa do agro, que é uma notícia muito positiva para a gente. E a gente teve também o desemprego nas mínimas, né, dos últimos anos. Então, o crescimento da massa salarial real foi de 7%. Então, é um indicador, né, que mostra para a gente o poder de reação que a gente vai ter no setor cíclico, vai injetar mais dinheiro na companhia. Exato. No Brasil. Na economia como um todo. Exato. Muito bom. E como ponto negativo, já se vem falando, né, interlocutores do Banco Central, que a gente vai ver uma alta na Selic novamente. Então, muito se previa que seria um ciclo de corte durante esse ano e o próximo, mas ele foi interrompido e agora já se fala, né, já é quase uma unanimidade no mercado, que vai subir entre 0,25 e 0,5 pontos base a taxa Selic na próxima reunião do Copom. Que é curioso, porque todo mundo falava que ia reduzir ou pelo menos permanecer estável, né? Exato. Todo mundo achava isso, inclusive a nossa opinião também seria de um ciclo de cortes, mas a gente viu uma desancoragem muito grande das expectativas de inflação, e eu acho que é um ponto importante, né? O Galípolo, que já foi anunciado como futuro presidente do Banco Central, ele está bem coeso. Então, a votação dos membros do comitê, que antes tinha sido dividida, agora eles estão unânimes, né? Então, todos estão concordando em aumentar nessa próxima reunião. O que eles dizem é que aumentando a taxa básica agora na próxima reunião, você vai ancorar as expectativas e vai reduzir a taxa longa, que é o que impacta, de fato, as nossas empresas. Então, acho que o mercado essa notícia já está circulando há alguns dias, algumas semanas. O mercado já está se acomodando, né? Acho que não era o cenário que todo mundo queria, mas acho que todo mundo já está com isso em mente como caso base, né? De um aumento da taxa de juros, para assim, no ano que vem, iniciar um novo ciclo de cortes. De qualquer forma, isso também mostra um pouco de seriedade também, né? Nessa questão, né? Eu acho que isso já não tem aquele fantasma, né? Que poderia ter um descasamento. Né? Perfeito. Acho que esse é o ponto positivo. Acho que essa mensagem é importante e, de novo, né? Que a gente sempre fala aqui na Trígono, as nossas empresas pouco alavancadas, né? Muitas caixas líquidas, né? Então tem mais caixa do que dívida. Então a gente não faz trade de juros, né? É claro que a gente gostaria que os juros caíssem, porque fomenta a economia, vem fluxo para a bolsa, mas as nossas empresas não necessariamente precisam disso para sobreviver, para entregarem bons resultados. Então é um ponto que a gente sempre comenta. Isso acho que é um ponto positivo, porque a gente acaba tendo empresas no nosso portfólio meio que anticíclicas aqui, que não dependem tanto da taxa de juros, né? Então, é um fator que para nós acaba não influenciando tanto, né? E vamos começar agora, né, falando um pouco aí novamente das empresas que mais impactaram os fundos e os índices de mercado. O que aconteceu aí nas nossas principais investidas, né? Se você puder falar um pouquinho para nós. Perfeito. Começando, né, na parte esquerda do slide, nas micro e small caps da Trígono, então a gente teve uma performance muito positiva da Tupi. Eu acho que a gente pode destacar aqui principalmente a questão do câmbio, né? Então o Werner, né, nosso gestor, sempre fala, uma grande proteção que a gente tem contra qualquer incerteza fiscal é ter exposição a empresas que exportam, que são dolarizadas. Então a Tupi é um caso, né, que a gente viu uma apreciação do dólar frente ao real. 60%, tá? 60% a 70%. 60% das receitas da Tupi são dolarizadas. E ela tem também operações no México. E a gente viu o peso mexicano desvalorizando. E isso é bom, porque ela ganha competitividade lá também. Entendi. Então ela ganhou nas duas pontas. Ela está ganhando no dólar e está ganhando no peso mexicano desvalorizando. Então acho que isso refletiu bem, porque ela mostrou esse bom resultado no mês. Uhum. A gente teve também o Banco da Amazônia e a Kepler. E ali nos pontos negativos a gente pode destacar a Boa Safra. Acho que foi mais uma questão do resultado, mas nenhum problema específico com a empresa, né? A questão de fluxo mesmo. Tá. São Martinho, interessante, porque vinha tendo um mês muito bom, mas no finalzinho do mês veio a notícia das queimadas no interior de São Paulo. Então, essas empresas, São Martinho, Raiz, Jales... Que no final impacta pouco, pelo que eu entendi. Até ia comentar sobre isso, né? Assim, elas acabaram sendo impactadas em termos da cotação da ação,
mas a São Martinho já divulgou, né, as medidas necessárias, então ela realmente teve uma parte impactada, mas essa cana ela pode ser processada, então ela não vai perder a cana que foi queimada, só que em vez dela ser direcionada para o açúcar, ela vai ser direcionada para o etanol, né? E ela vai precisar de um gasto um pouco maior para requalificar a terra, né? Então vai ter que fazer um trabalho de fertilizantes e defensivos para deixar a terra apta de novo para a plantação, mas nada que foge do métier deles ali, né? Que eles estão muito acostumados. Então, assim, um impacto pequeno, né? De forma alguma... Provavelmente deve ser ajustado depois que a companhia mensurou quanto seria o impacto. E assim, para ter ideia, né? Teve esse impacto, de fato, que é pequeno, mas o açúcar subiu 8% depois dessa notícia. Então, assim, só do açúcar ter subido essa quantidade, por mais que seja travado, né? O hedge para frente, mas é uma boa notícia para São Martinho. Ótimo. E aqui, acho que é legal, falando do Small, né? O índice Small, a gente teve uma contribuição atípica do IRB, que subiu 65% no mês, e da Ambipar, 41%. Esse deu até inveja. Isso a gente vai comentar, né? Porque quando a gente olha o índice, e que a gente compara o benchmark com os fundos, a gente fala, pô, o Small subiu bastante, né? Mas quando a gente olha, assim, são poucos nomes que... O índice, assim como as carteiras, também tem algumas concentrações, né? Então o índice foi muito puxado pela IRB e pela Ambipar. A Ambipar já é o segundo mês que ela está subindo de uma forma muito forte. Isso acaba distorcendo, né? A gente vai tratar isso mais adiante. O URB foi uma questão de resultado. A gente teve a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, e por ser uma resseguradora, muito se temia pelo segundo trimestre que ia ser impactado o lucro. E acabou que ele mostrou um lucro acima do esperado, e aí respondeu de forma muito positiva. A Ambipar, a gente já comentou aqui anteriormente, é mais um movimento, vamos dizer assim, especulativo, de movimento societário, né? Não é muito ligado a fundamento, mas também puxou muito o índice Small. E do lado negativo a gente teve a Azul com as dificuldades, né, de renegociar sua dívida junto aos credores. A Vamos, que foi mais uma questão de fluxo, não teve nenhuma notícia específica, e a 3R também, que foi uma questão de petróleo, né? Foi praticamente flat. Não flat, muito, 3%. Indo por IDIV, a gente teve também uma valoração muito expressiva do Bradesco. Ele apresentou uma redução da inadimplência, né, da tendência da inadimplência, então foi muito bem recebido pelo mercado. E, de novo, né, isso também puxa a concentração do índice IDIV para cima. Então, quando a gente olha a performance do IDIV, ele é muito puxado pelo Bradesco. E aí, mais para frente, a gente vai comentar. Hoje a gente é subalocado os nossos fundos e serviços financeiros. Então, isso é uma distorção que causa, né, quando tem uma alta muito forte de algum papel que tem um componente grande no índice. A CEMIG também é um bom resultado, e a Petrobras, como sempre, bem resiliente. Muito bom. Avançando aqui, em relação às empresas maiores, aí, como é que foi aí as mid-large caps aí, as nossas mid-large aí? A gente teve um destaque muito positivo para Porto Seguro, né? Uma empresa que a gente investe no Partenon, a gente é muito feliz, né? É muito confiante na estratégia da empresa, então ela vem mantendo bons resultados, a expectativa de pagar bons dividendos, né? Cresce, então acho que isso está sendo refletido na performance da ação. BB Seguridade, da mesma forma, uma empresa muito resiliente, paga bons dividendos. E a surpresa aí, novamente, né, Embraer também, uma empresa que a gente investe no Partenon, uma performance fantástica no ano, sobe mais de 100%. A gente conseguiu pegar boa parte desse movimento. Muito bom. E aí já é o contrário, não é uma empresa de dividendos, mas pode ser no futuro, mas hoje é uma empresa que está melhorando muito o resultado. Ela está crescendo, está melhorando sua margem, e acho que os investidores, né, estão reconhecendo isso, principalmente investidor estrangeiro, está vendo muito valor nesse momento da Embraer. E no Bottom 3 ali, nas últimas 3, a gente tem Prio, São Martinho e Vamos, que a gente comentou anteriormente, né? Mais questões de fluxo, São Martinho um pouco da questão das queimadas, mas nada que impacte a tese de forma estrutural. Muito bom. Ibovespa, quem que foi aí? O Bradesco, né? Que a gente já falou. O Ibovespa, o Bradesco, sim, a Petro e o Itaú. Então, a gente vai comentar isso quando estiver falando dos fundos, mas a gente vê ali 2 representantes do setor financeiro, então isso puxa bastante o índice para cima. E a Petro, né, que tem um peso, é o maior peso, juntar a Petro 3 e o Petro 4 é o maior peso do Ibov, junto com a Vale. Bom, indo agora para os nossos fundos, né, começando aí para o Parthenon, que é o nosso fundo de mid large caps, né, que são empresas acima de 10 bi. É um fundo recente, né, que deve estar indo para o 8º mês aí, mas com uma performance bastante interessante. E agora em agosto a gente teve aí quase 3%, né, de desempenho, quer dizer, performance positiva.
E no início do ano, o fundo também está indo bem, né? Com alfa, né? Gerando alfa, um fundo novo e já gerando alfa. Acho que o grande destaque aqui nesse fundo, né, que mostra, acho que a capacidade da Trígono também de ter large caps na carteira e um fundo que continua sendo, como a gente fala, além do óbvio, né? Porque é um fundo que tem só 19% aí de sobreposição com o Ibovespa. Quer dizer, é uma opção também muito interessante para quem quer aplicar o seu dinheiro em large caps e que também não quer aí as mesmas empresas que geralmente o mercado acaba olhando, né? E o que impulsionou aí esse resultado positivo aí? Como é que tá as nossas empresas aí em relação ao Trígono Parthenon? Não, perfeito. É um fundo bastante interessante, né? Bem líquido, D+5, né? Então é um fundo raro na indústria. A gente tem pode ter uma capacity muito grande, então acho que tem tudo para ser um fundo campeão da casa, né? A gente sempre foi provocado, né? A Trígono não vai fazer large cap, então essa é, vamos dizer assim, a nossa resposta, nosso produto para o mercado. Como você falou, está no início, mas a gente já vê um resultado interessante e mantendo a nossa mesma filosofia, apesar de ser large cap, somos agnósticos ao índice, né? Então a nossa ideia aqui não é replicar índice, a gente tem as nossas convicções e a gente faz a nossa metodologia, né, de valuation, de acompanhamento de empresas baseado nisso, né? Então a gente não fica preocupando em replicar o índice para colar a performance no benchmark, né? Então acho que esse é uma filosofia da Trígono que a gente não abre mão e a gente está bem satisfeito com o fundo e boas perspectivas para frente. A gente teve um performance relativa, né, muito boa de papel e celulose, agronegócio. A gente tem, eu posso destacar aqui a Suzano, uma empresa que faz parte do Parthenon e vem correspondendo muito bem. E as nossas expectativas são muito boas, né? A gente continua com a nossa filosofia de empresas com múltiplos baratos, com pouca dívida e com potencial de crescimento. A mesma filosofia que a gente trazia para as small caps, a gente está trazendo para as large caps. É possível achar essas empresas, por mais que elas tenham mais coberturas. Então a gente está bem tranquilo e satisfeito aí com o fundo. Muito bom. Indo agora para o nosso carro-chefe, aí, o flagship, né? 60, que é um fundo genuíno aí de 100% small caps, né? Empresas abaixo de 10 bilhões aí de valor de mercado. E a gente teve também uma performance positiva em agosto, 3%. E como a gente fala, né, que a gente sempre gosta e tem que olhar o fundo de ação e principalmente small caps, que elas vão maturando à medida do tempo. O desempenho aí desde o início do fundo realmente é um desempenho praticamente há 7 anos. Está dando 212% de alfa, quer dizer, é muito surpreendente, né, em relação aos small caps, né? Então, fundo realmente bastante vencedor. O que a gente pode falar aí, Guilherme, em relação aí ao desempenho, o que impulsionou o fundo, né, os papéis que impulsionaram o fundo nesse mês? Acho que no flag, né, a gente pode destacar a Tupi e Kepler, tiveram boas performances, então a gente vê ali a nossa exposição para o setor da indústria e do agronegócio, gerando um alfa com relação a small. E é o que você comentou, né, Fusaro? A gente sempre fala de longo prazo, quando fala de investimentos em geral em ações, né, renda variável. E no ano a gente está com alfa, né, mas a gente não fica satisfeito, porque o fundo cai ainda, mas a gente está muito confiante na recuperação. Mas quando a gente olha, né, é interessante, porque mesmo com o índice small distorcido, pelos casos como o IPAR, né, que a gente viu, mesmo assim a gente vem conseguindo ficar acima do índice no ano. Chama atenção, Guilherme, né, que quando a gente olha as principais empresas, né, o resultado está extremamente positivo, né, está indo muito bom, muito bem, mas o mercado ainda não reconheceu talvez o principal alta de fluxo que a gente começou anteriormente, né, mas se você olhar isoladamente as empresas, está indo muito bem, não é isso? Perfeito, a gente fica muito tranquilo por conta disso, né? Então por que a gente tem convicção? Porque a gente está vendo o resultado das empresas, né? Então, em algum momento, se a valorização não vier por meio de fluxo, vai começar a pagar muito dividendos, né? Aí o pessoal, opa, essa aqui tá pagando um yield absurdo, né? O Metal Lab foi o maior dividend yield do ano passado, né? Dos maiores dividendos da bolsa. E o papel andou muito pouco. Né? Exato. Tá. Tupi é outro caso, Kepler, né? São casos assim, que se a valorização da ação não vier, vai virar um yield muito atrativo para o investidor, né? Então, por isso a gente tem convicção e acho que é questão de tempo, né? Fluxo, mas a gente está bem tranquilo e satisfeito, né? A gente fica chateado, de certa forma, né? Porque a gente queria estar positivo no ano, mas se a gente olha o índice small, né? Isso é até interessante. Em 36 meses ele cai 25%. Então veja como está sofrendo, né? Em 3 anos o índice small caiu 25%. Realmente a bolsa
tá um cenário difícil, Sim. né? E a gente tá ali no 0 a 0 no 36 meses, então um alfa de 23%, mas mostrando que justamente, né, nesse cenário difícil a gente consegue remar, né, e sempre mirando no longo prazo a gente continua bem confiante. Em compensação, em 48 meses você tem um alfa surpreendente, né? E 60 nem se fala, né? Tá bom. Avançando agora para o nosso fundo aí, Delphos, né, que foi premiado em um dos melhores fundos de dividendos dos últimos 5 anos, e performance também positiva em agosto. Desde o início do fundo também um desempenho surpreendente, com 94% de alfa, mas no curto prazo a gente, como você falou, né, essas questões acho que vale também, né, falta de fluxo, etc. O fundo está sendo mais amassado aí, né? Perfeito. Eu acho que é interessante comentar, né, quando a gente tem um cenário difícil de bolsa, que é o que a gente está vendo, a gente comentou, o investidor ele vai buscar, principalmente o estrangeiro, né, petróleo, né, Petrobras, serviços financeiros, e uma classe também muito procurada é de concessões, né? Então, CEMIG, Copel, energia, né? Então, saneamento, então, utilities em geral, né? Que é como a gente chama aqui na Bolsa. Então, é um setor que também a gente está subalocado. Então, quando a gente olha o índice DIV, realmente abriu um alfa, né? Negativo no caso, mas a gente está muito confiante, né? Mantendo a nossa filosofia. Realmente, nesse período de bolsa mais difícil, o investidor acaba privilegiando essas empresas e a gente vê menos fluxo em outros tipos de setores, né? Como setor de logística, bens de capitais. Mas é uma questão também cíclica, né? E as empresas estão muito bem. Não o setor, mas as empresas que a gente escolhe, né? O que a gente chama de bottom-up, né? A análise que a gente faz da empresa para cima, a gente está muito confiante. Então, a gente teve um desempenho muito positivo também de Kepler e Tupi, e a gente permanece, né, confiantes aí na nossa estratégia para recuperar esse alfa nos próximos meses. Estamos olhando o desempenho da Kepler, né, que hoje está com 40% de market share, realmente é surpreendente. Nos últimos 10 anos ela valorizou aí 800%, né, e é uma empresa que tem tudo para poder aumentar aí o lucro, né, inclusive quadruplicou, né, em 10 anos, né, então a gente percebe que é um setor ainda que tem ainda bastante coisa para poder ser tem muita coisa para acontecer, né, ainda. Né? Tá bom. Indo agora para o Verbier, nosso fundo de carteira livre, né? Também a gente teve aí um desempenho positivo em agosto. No longo prazo, né? Também geração de alfa também bastante expressiva, 133% desde o início, quando a gente começou o fundo há 7 anos. E como é que foi aí o desempenho aí das principais ações? Parece que mudou um pouco aí, a gente tem serviço financeiro que impactou um pouco o fundo, né? Mas que a indústria foi melhor. Conta um pouco aí para nós. Eu acho que entra no mesmo caso, né, do que a gente comentou nos fundos anteriores, serviços financeiros e o setor de óleo e gás, assim, puxou a nossa performance versus o benchmark para baixo, né? Então, a gente, como está subalocado nesses setores, acabou marcando uma diferença grande, né? Bradesco estragou aí. Bradesco e Itaú, né? Que também tem um peso muito grande, né? A própria Petrobras. Sim, sim. Então, assim, a gente sempre fala, né? A gente tem que manter fiel ao que a gente sabe fazer, né? Ao nosso filosofia, nosso modelo de investimento. Então, às vezes a gente fica chateado, né? De acontecer essa abertura de rentabilidade do bench para o fundo, mas a gente está acostumado também, são coisas que acontecem, né? O investidor de renda variável passa por isso, né? Então são ciclos, mas quando a gente abre, né, o horizonte, olha para o longo prazo, a gente vê uma performance muito robusta do fundo e a gente não tem dúvida que esse momento vai acontecer. Tem muita gordura para queimar, né? Em 48 meses, aí, quase 70%, 69% de alfa, né? Eu sei que às vezes um investidor ele fica meio irrequieto, né? Mas muitas vezes a gente tem que ser resiliente, porque, como você disse, os resultados das empresas estão muito bons e uma questão ainda do mercado reconhecer, e isso geralmente acontece, né? A gente tem que ser contra-intuitivo nesses momentos, né? Então, na verdade, esse é o melhor momento para você aportar no fundo como esse, né? Então, quando o fundo está abrindo um gap para o bench... Geralmente quando as pessoas saem. Geralmente quando as pessoas saem. E normalmente quando o fundo está muito bem, o cara quer colocar mais. E normalmente é a hora do cara fazer um resgate, né? Botar no bolso. Mas a gente tenta trabalhar isso com as pessoas, né? Porque é cíclico, né? A gente vê isso há décadas, né? Então o Werner é um gestor muito experiente, né? Já está muito acostumado a ver todos esses cenários.
Mas é isso, faz parte. E a gente fica chateado com o curto prazo, mas confiante no médio e longo prazo. Estava vendo o preço dividido pelo lucro das empresas, né? Antes da pandemia chegou a 12, 15 das nossas principais empresas, 22, quando a pandemia caiu para 9, e hoje a gente está vendo 7, às vezes até abaixo de 7, quer dizer, é uma oportunidade muito, muito interessante, né? Porque nossa visão está muito barato, né? Perfeito. Avançando agora para o Horizon, acho que talvez um dos únicos fundos que a gente tem no mercado aí de microcaps, né? Empresas até 3 bilhões de reais. Também teve resultado positivo em agosto. Desde o início do fundo, é um fundo ainda que ele gera alfa, né, 31%, mas é um fundo relativamente mais recente, né, com 24 meses. E o que a gente tem para falar aí do nosso puro sangue aí de microcaps, né, que empresas que realmente têm um potencial aí para se tornarem aí médias e grandes aí? Esse particularmente é um dos fundos que eu mais gosto, assim, né, falando como analista, porque toda empresa mid large cap um dia já foi microcap, né? Então é justamente a gente captar no berço essas empresas, né? Tem muitas boas oportunidades e você comentou bem, né? É um fundo diferente, né? A gente não vê muito isso na indústria, então é um produto que eu acho que cabe em várias prateleiras, né? É um produto que oferece uma exposição diferente para o investidor e a gente pode ver ali, né? Mesmo com o small sofrendo, né? 25% desde o início, o fundo ali está com 6%, 31% de alfa acumulado, né? Então, algumas teses que a gente tem, né, a gente pode comentar, a gente fala nas nossas lives também, né, pessoal? Aproveitando aqui para fazer a propaganda, né? Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente faz a live da Trígono, comenta o resultado das empresas, né? A gente sempre preza por essa transparência. Então, alguns pontos aqui que a gente pode foi motivo, né, dessa descorrelação versus o Ibov, foi a Moura do B, né, que é uma consultora do Nordeste, vem apresentando ótimos resultados, tem boas perspectivas de dividendos para o ano que vem, né? Então foi uma escolha muito acertada do fundo. A gente tem o Banco da Amazônia também, com resultados melhorando, muita coisa para acontecer. A gente está vendo um investimento muito grande, tanto no Brasil quanto nos estrangeiros, em sustentabilidade. A gente vai ter a COP, que vai ser sediada em Belém. Então, o Banco da Amazônia está muito preparado para captar bastante recurso, crescer a carteira, né, e rentabilizar a base, transformando isso em dividendos, né? E, enfim, aqui como a gente gosta de falar de futebol, né? É como se fosse a base, né? Esse fundo a gente está fazendo a captação de jogadores que no futuro vão para o profissional, vão para a seleção. Então, a nossa expectativa é que daqui a uns anos essas empresas já tenham se tornado small e mid caps, né? Então, por isso que eu acho que é um fundo bastante interessante e vem entregando um resultado bem, bem interessante. Muito bom. Avançando agora, falando dos nossos produtos de previdência, né? Como vocês sabem, o Icatu 100 é um produto aí que tem um viés bastante forte em small caps, né? Em agosto também um resultado positivo e desde o início do fundo um alfa também bastante considerável de 51%, né? Então um fundo que rendeu aí desde o início 86%, em 48 meses quase 80% também. E o que a gente fala aí do desempenho aí do Icatu 100, Guilherme? Perfeito, Fusaro. Acho que o fundo de previdência, né, mais do que todos os outros, ele é um fundo de mais longo prazo, né? Então, eu acho que pela modelagem do produto, né, é um produto que você tem que ficar anos, né, décadas. Quanto mais você ficar melhor, né, você vai se beneficiar do modelo de negócio do fundo Prev. Então, assim, o que a gente fala, né, a gente fica chateado, né, com a performance recente. Acho que não tem como deixar de dizer isso, mas a gente continua confiante, né? É um fundo que tem viés para small caps e o benchmark dele é o Ibov. Então, quando a gente vê um cenário como a gente está vendo nos últimos anos, né, a gente realmente descolou, né, de forma negativa, vamos dizer assim, mas a gente segue muito confiante. Se a gente olhar historicamente, isso aconteceu outras vezes no passado e isso sempre se reverte em algum momento, né? As nossas empresas seguem muito atrativas do ponto de vista de yield, de dividendos, do ponto de vista de alocação de capital. Então, todas as empresas têm potencial de crescimento. Então, de fato, a gente está vendo esse descolamento frente ao Ibov, nos chateia, né? O que a gente tem que fazer aqui é trabalhar mais, continuar acompanhando de perto as empresas, mas a gente segue convicto na nossa filosofia e aguardar esse momento, né, de retomada de fluxo, onde os investidores vão enxergar os valores dessas empresas, né? Agora, no fundo de previdência, né, como é um fundo de longo prazo, quer dizer, acho que
uma preocupação, né, quando a gente olha o desempenho que o fundo está dando no longo prazo, é muito, muito bom. Se você considerar, realmente você está fazendo um fundo para esperar um prazo mais interessante para você fazer o gozo do benefício mais para frente, né? Então, eu fico imaginando aqui, o CDI aqui não deu em 48 meses aí o que está dando esse fundo, né? 79%, quer dizer, Com certeza um ativo muito, muito, muito interessante, né? Exato. Indo agora para o Trígono BP70, né, que é o fundo aí com 70% em ações, né, 30% a gente tem em renda fixa, também resultado positivo. E no início também do fundo, gerando aí 192% do CDI, que eu acho que é um desempenho muito interessante, 48 meses, 156, quer dizer, para um fundo de previdência, né, conseguir aí 155 em 48 meses, eu acho que é muito significativo. Como é que foi o desempenho aí, Guilherme? O que aconteceu no Trígono BP70? Eu acho que esse é um produto interessante, né? Porque ele mantém essa parcela em renda fixa. Então você está sempre arbitrando, sempre ajustando o seu modelo, né? Então você aproveita tanto a oportunidade na renda fixa quanto em renda variável. E é um fundo bastante interessante, né? A gente teve um destaque, Tupi, Kepler, a gente falou nos outros fundos, mas a gente tem a Aura Minerals, né? Que eu acho que é um case que vale destacar. Está ali em mineração e metalurgia. É um case que você tem exposição ao ouro e ao dólar ao mesmo tempo, né? Uma empresa que está numa fase de crescimento, ela está entregando alguns projetos muito relevantes e o projeto Borborema, a gente pode destacar, fica pronto em 2025. Então, ela está no nosso fundo prévio, acho que tem total a ver com a filosofia, né? Você está exposto ao dólar e ao ouro, né? E junto com as outras teses que a gente já acompanha. Então, acho que da mesma forma que a gente comentou nos outros fundos, né, ela tem um viés um pouco mais para os small caps. A gente viu um pouco um cenário mais difícil, né, nos últimos meses, mas a gente está bem confiante que isso vai começar a se reverberar, a ficar cada vez mais visível, né, para os investidores, e isso vai se reverter em valorização dos nossos papéis. Bom, acho que terminamos, né? Agradeço a todos aí por mais um Trígono Cast. A gente está em todas as redes sociais, com muita informação, nossas lives de quarta-feira com o Guilherme, Werner e toda a nossa equipe de gestão. Acompanhem e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu, Fusar. Valeu, Guilherme.